No fim dos tempos, só há tempo para viver o que te interessa, para secularizar o sagrado e sacralizar o banal. E para nós, criadas no caos, samambaias de asfalto, esperar o fim é tônico de ação e vida. Somos pessimistamente esperançosas e apocalípticas até os últimos dias. Eu sou Nathalie Neri e esse é o seu novo podcast dominical sobre a vida. Eu, na maior parte do tempo, me considero uma mulher simples, uma mulher de objetivos simples, sonhos realistas e objetivos e prática. Eu talvez ache que isso possa ser um defeito, eu gostaria de sonhar muito mais e às vezes até me esforço para conseguir ser um pouco mais abstrata nos meus objetivos, mas na maior parte do tempo eu tenho desejos bastante realistas para a maior parte das pessoas e até banais. O maior exemplo disso é a produtividade. Eu realmente tenho um olhar muito desejoso para uma produtividade, sabe? Assim, talvez se você fosse me perguntar qual uma coisa que te desperta inveja. Eu sei que inveja boa é uma palavra ruim, mas inveja no sentido de realmente olhar algo em alguém e querer ter para você. Não querer que a pessoa não tenha para ela, né? O que talvez seja a inveja ruim, querer tirar algo de alguém, mas putz, eu queria ter isso aqui exatamente como aquela pessoa tem. Admiração poderia ser uma ótima palavra usada, mas eu acho que admiração não é, porque quando você admira algo em uma pessoa, você não se sente mal consigo mesma, você é inspirado a buscar aquele caminho. Então, se eu admiro que tal pessoa gosta de estudar, eu vou me inspirar, né, com essa admiração e buscar esse caminho. E eu acho que a inveja, ela acaba te travando um pouco. Sentir inveja de alguém acaba fazendo com que você queira e deseje aquele algo, mas saiba, no fundo, talvez, ou tenha medo de não conseguir desenvolver aquela capacidade, ou enfim, alcançar aquele objetivo que você almeja. E eu confesso que dentro desses termos do que significaria inveja nessa conversa, eu tenho inveja de gente produtiva. E essa é uma das coisas que pra mim é mais difícil lidar na internet. Eu evito acompanhar a vida de muitos influenciadores nos stories. Na verdade, eu nem acompanho, porque eu me sinto muito mal comigo mesma quando eu vejo pessoas com rotinas equilibradas, com rotinas previsíveis, controladas, em que tudo é feito na hora certa e do jeito certo. Todas as vezes que eu percebo uma pessoa extremamente produtiva, proativa, decidida nos seus objetivos e no seu dia a dia, eu olho pra mim e eu me culpo. Eu olho pra mim mesma, desejo aquilo, imagino que não vou conseguir porque não faz parte da minha personalidade e me culpo. Nossa, Nathalie, como assim não faz parte da minha personalidade? Já eu entro nisso, né? Porque, enfim, tenho lutado há muitos anos contra esse sentimento. E eu sei que produtividade é um termo extremamente capitalista, tem a ver com fazer mais em menos tempo, entregar o melhor de forma inteligente. E eu tô sempre entregando o melhor lentamente ou dando tudo de mim de forma pouco inteligente, sabe? Mas eu acho que talvez a palavra não seja necessariamente produtividade, mas seja atividade, sabe? Eu gosto de pessoas ativas, eu gostaria de ser ativa, eu gostaria de ser organizada. Infelizmente, por falta de palavra melhor, a gente vai usar o termo produtividade, entendendo como antítese dele a procrastinação. Mas não necessariamente, porque eu acho que pessoas produtivas também procrastinam. Existe a possibilidade de você ser uma pessoa extremamente produtiva e demorar horas para realizar, mas é isso, é uma produtividade porque é esperto, você consegue realizar as coisas que você precisa realizar em um tempo recorde às vezes, ou de uma maneira mais prática. Eu sinto que em relação a estudo, eu sou bastante produtiva e procrastinadora. Eu vou deixar para o último momento, mas talvez eu vou me dedicar um pouco mais. Eu vou deixar para entregar um trabalho no último momento, talvez porque durante esse tempo que eu tive ou que eu esperava fazê-lo, eu vou ter revisado as matérias, não só para a aula, como para o trabalho, como para a prova final. Então, de uma certa forma, eu não estudo só para um trabalho, eu acabo estudando a matéria inteira do semestre, na época que eu tinha aula, enfim. E isso faz com que o processo de fazer um trabalho tenha sido procrastinado e eu deixe ele para o último momento. Mas para mim acaba sendo produtivo porque é sempre uma forma de revisar a matéria e me preparar para o fim dela no geral. Então eu acho que procrastinação e produtividade, apesar de parecer contraditório, podem sim andar meio que juntas. Então eu assumo que sou uma pessoa procrastinadora, mas ainda assim me falta organização, efetividade. Eu preciso conseguir desenvolver não só meu trabalho, porque eu acho que no meu trabalho
eu relativamente dou conta. Se eu não desse, eu não estaria 10 anos trabalhando com isso. E trabalhando bem, sou uma pessoa aí que sou respeitada, sinto que sou bastante respeitada quando vou nos eventos da minha área, quando falo com marcas, com pessoas de agência. Então sei que ao longo dos últimos anos trabalhando no mercado de influência digital, que é minha área, caso você não me conheça, esteja ouvindo esse podcast, de verdade, né? Não sou só podcaster, eu trabalho com criação de conteúdo há 10 anos. Sinto que consegui manter uma produtividade, uma efetividade, por mais que seja ao custo da minha saúde mental. Então, eu acho que o ponto não é necessariamente sobre trabalho, e talvez por trabalho ser tão resolvido pra mim, eu observe muito a vida pessoal das pessoas e como as pessoas conseguem dar e inveja as pessoas que consigam dar prioridade e desenvolver com produtividade todas as necessidades individuais. Não sei se vocês estão ouvindo as maritacas aqui da minha janela, gente. É 2 da tarde, elas nem deviam estar aqui, elas deviam estar em outro bairro, porque elas geralmente acordam às 6 da manhã, passam o dia fora e depois chegam aqui às 6 da tarde. Então as bonitas estão com o relógio biológico completamente alterado. Deve ser porque hoje o tempo tá fechado. Pode ser, hein, gente? Será que tem algum estudioso de maritacas pra me dizer isso lá no Instagram, @apocalípticas dos últimos dias? Eu acho que por conta da chuva, porque hoje está um dominguinho de frio, estou gravando hoje, no mesmo dia que o podcast sai, dia 30 de julho. Por estar um dominguinho frio, eu acredito que elas possam estar aqui na expectativa de que chova, não sei. Sabe esse negócio? Quando os pássaros vão todos juntos para um lugar? Migração? Talvez elas não migraram por outro bairro hoje e ficaram por aqui mesmo na árvore na frente da minha casa. Enfim, um somzinho de fundo, se vocês não estiverem ouvindo nada, desculpa, meu microfone é bom, mas se vocês estiverem ouvindo, faz parte. Enfim, voltando pro assunto de invejar pessoas que são produtivas nas suas vidas pessoais, acho que no autocuidado individual, não necessariamente profissional, você pode, inclusive, desejar produtividade na sua profissão, né? Eu acho que geralmente a gente não consegue ter os dois ao mesmo tempo, ou a gente tá com as questões profissionais em dia e com a vida pessoal toda cagada, ou vice-versa. Pelo menos na minha vida pessoal, ao longo desses 30 anos de existência, eu não me lembro de ter tido vida pessoal e trabalho equilibrados na mesma medida. E eu nunca conheci pessoas que tivessem tido. Eu nunca conheci alguém que era extremamente presente no trabalho, que tivesse um momento assim de extrema produtividade e prosperidade financeira e galgando espaços, e, enfim, lugares, reuniões, cargos, palestras, sei lá, em qualquer área que possa ser. E ao mesmo tempo tivesse com a vida pessoal, com a relação familiar, com a saúde, com a alimentação, com o sono, com uma porção de coisas em dia. Porque realmente é meio impossível dar conta dos dois nas sociedades que a gente vive, né? A gente é o tempo inteiro estimulado a dar mais e mais e mais no trabalho, e dando mais e mais e mais no trabalho, você tem cada vez menos tempo para dedicar para a família, para a saúde e para os hobbies, principalmente. Enfim, mesmo nunca tendo conhecido alguém que tivesse conseguido, de fato, ser eficiente e produtivo em todas as áreas da sua vida, desde a pandemia parece que esse tipo de ser humano começou a pular na minha frente, assim. Acho que na minha frente não, né? Esse é o ponto. Eu não conheço pessoalmente, eu conheço online. Vocês lembram? 2020, 2021, tava todo mundo muito mal, todo mundo muito triste. Crises de ansiedade no talo, a galera depressiva, perdendo o emprego, com a família doente no meio do governo Bolsonaro. E às vezes você ligava o Instagram e tinham 50 lives das pessoas fazendo exercício de manhã. E eu definitivamente não culpo essas pessoas. Não culpo as pessoas que estavam dando o seu melhor em situações extremamente complicadas, mas que naquele momento estavam tentando oferecer para os seus seguidores ou para as pessoas que seguiam, sei lá, ou para si mesmo, um momento de paz com exercício, com yoga ou com qualquer coisa às 5 da manhã, sabe? Não culpo mesmo, não acho que o problema era essas pessoas. Eu acho que o problema de quem não gostou disso era essa amargura interna de você realmente estar no lixo para não conseguir nem se inspirar e nem, enfim, fazer junto, quem dirá fazer junto com a pessoa, né?
Eu fui a pessoa amarga que não conseguia fazer e ficava, puta que pariu, isso aqui é muito irreal, né? Que a romantização desse momento de dor. Isso eu falando comigo, eu não ia ser nem louca de falar um absurdo desse na internet, com tanta merda acontecendo, né? A gente não vai culpar quem tá fazendo o mínimo de exercício físico numa live incentivando as pessoas a ter uma vida saudável. Não sou essa pessoa online, mas uma voz na minha cabeça que queria que eu me culpasse por não estar conseguindo dar conta de fazer aquilo, o mínimo, né? Eu passava o dia inteiro em casa coçando. Passava o dia inteiro em casa ansiosa, maratonando alguma série, comendo que nem uma maluca, comendo muito, 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 sabe? De uma forma que eu nunca precisei antes. Acho que preenchendo esses vazios existenciais, esse medo da vida, o medo do mundo, o medo das pessoas, comendo. Desenvolvendo hobbies, fazendo kombucha, que foi o que eu fiz durante a pandemia. Enfim, e todas as vezes que eu abria as minhas redes sociais, eu me sentia uma merda. Eu falava, por que eu não sou capaz? Por que eu não sou capaz de acordar às 5 da manhã e fazer um exercício físico? Por que eu não sou capaz? E eu sei, ao mesmo tempo, que há uns anos atrás, eu tava muito mal, 2018. Eu sempre falo 2018. Talvez não pra vocês, eu acho que eu falei uma vez sobre o episódio Baranga Catarrenta, que foi um ano muito difícil pra mim. E nesse episódio, Baranga Catarrenta, eu falo que em 2018 eu tava me sentindo horrorosa, estava na minha fase mais bonita, enfim, hoje vejo quando olho pras fotos. Mas 2018 realmente foi um ano muito atípico na minha vida, aquele ano que te traumatiza, que te marca, que você nunca mais deseja voltar. E que todos os traumas presentes e talvez futuros, você, mas começou lá em 2018, tudo volta pra um ano marcado pelo caos, e esse ano foi 2018 pra mim. Em 2018, eu estava muito mal, eu estava num quadro depressivo, com certeza não diagnosticado e não tratado, e estava tentando buscar nas ferramentas que eu conhecia uma forma de me manter presente. Então, eu fui muito pro lado da espiritualidade para melhorar, eu comecei a cuidar muito de planta para me aterrar, para ter um pouco de materialidade, para conseguir silenciar também a minha ansiedade que não calava a boca e entender que o mundo pode ser sim, simples, causa e efeito. Eu planto, eu rego e cresce. E às vezes se eu não rego, não cresce. Então eu precisava de coisas palpáveis e naquele momento eu busquei essas coisas. Quando eu fiz curso de saboaria e ficava fazendo sabão em casa, quando eu comecei a fazer bolos veganos e eu costurava as roupas, o que eu podia, o que eu pudesse fazer para sair da minha mente, eu fazia. Isso antes da pandemia, né? Mas bem ali na depressão pós-eleição do Bolsonaro. E eu lembro até hoje uma coisa que me marcou muito, porque eu realmente fazia tudo isso porque eu tava no lixo, sabe? E óbvio, eu sou criadora de conteúdo, então eu também compartilhava esses processos, só que talvez não compartilhava o fato de eu estar fazendo aquilo para não ficar muito tempo na minha cabeça. Então eu, teoricamente, estava numa fase extremamente produtiva e efetiva, mas simplesmente porque eu estava tentando fugir de mim. E eu lembro até hoje que uma menina no Instagram, que eu seguia na época, eu não lembro, ela falou, meu sonho é ser igual essas blogueiras que acordam às 8 da manhã, fazem bolo de fubá, cuidam do jardim, tomam sol e não sei o quê. E era basicamente a minha rotina nos stories. Por isso que, inclusive, esse é um dos motivos que eu odeio postar stories, porque as coisas são extremamente descontextualizadas e muito rápido e, enfim. Mas eu lembro que eu fiquei extremamente ofendida, porque parecia uma vida perfeita, parecia que eu tava fazendo aquilo porque eu tava extremamente bem, saudável. E logo depois eu percebi, né? Realmente, em que momento eu comuniquei para as pessoas que eu não estava? Em momento algum. Eu tava ali construindo uma imagem ilusória sobre a minha realidade, né? Não ilusória porque aquilo fazia parte da minha realidade, eu não estava fazendo aquilo para postar, mas ilusória no sentido de cobrir, de colocar um véu sobre a raiz, sobre a motivação daqueles atos, né? E eu lembro que eu fui super mal educada, porque na época eu ainda era muito afetada no Twitter. Enfim, né? Tivemos fases, eu era imatura, por isso que eu parei um pouco de usar aquela rede também, porque eu respondia todo mundo e tal. E aí eu respondi ela, estou fazendo isso, aquilo pra não morrer depressiva. Tipo, aí eu já dei um lacre, entendeu? Tipo, meu pai me comprou um sorvete. E quem não tem sorvete? Basicamente essa energia estava, né? Estava lá alimentando, fazendo parte da máquina de cancelamento e dor, que é o Twitter. E aí a menina falou, desculpa, tipo, mas é isso. Eu vi, eu achei que fosse, e aí depois de um tempo eu pensei, ela estava certa. Eu realmente estava passando ideias e
pensamento. Eu realmente estava refletindo uma vida ali que não fazia parte da realidade. Tudo isso pra dizer que não acho que a culpa é dessas pessoas, né? Não acho que são essas pessoas que mentem. Eu acho que as pessoas no geral, que não tá fácil pra ninguém viver nesse mundo. Eu, inclusive, tenho me tornado muito empática e antes eu tava muito mais foda-se, o ser humano é um lixo. Assim, grande parte do ser humano é um lixo, assim, grande parte da população, talvez. Mas, enfim, eu acho que eu entendi a maturidade, talvez, os meus 30 anos. Me mostraram que a vida de ninguém é perfeita, de verdade. A vida de ninguém é perfeita. E que a pessoa, às vezes, está lidando com coisas tão pesadas e a gente nem imagina. E a gente fica imaginando uma realidade que só existe na nossa cabeça. Tudo isso pra dizer que eu realmente não acredito que as pessoas mintam. Eu acredito que muita gente faça coisas pra postar. Eu mesma já falei várias vezes que eu gosto de fazer vlogs do meu dia porque eu realizo as coisas pra pôr no vlog. Porque se eu não estiver gravando o vlog, talvez eu deixe pra fazer mais tarde. Mas como eu tenho que gravar, eu preciso limpar a casa, arrumar meu guarda-roupa. Então, é meio que uma via de mão dupla. Você está realizando algo e mostra. E ao mesmo tempo, ao mostrar, você realiza mais. E pós-pandemia, isso também continuou, essa energia de produtividade, de todo mundo ralando no chão, se sentindo muito mal e vendo as pessoas cada vez mais incríveis. Não, assim, mas tô falando de gente normal, né? Porque tiveram aqueles loucos, a minha startup cresceu não sei quantos % com os dólares que eu ganhei durante a pandemia. Não tô falando desse tipo de gente, tô falando das pessoas que, gente, tô aqui tentando, vivendo, olha só, melhorando. Enquanto a gente que demorou muito mais pra, enfim, conseguir se reerguer emocional, fisicamente, financeiramente, tava lá se sentindo a mosca do cocô do cavalo do bandido. Eu acho realmente que pós-pandemia a produtividade se transformou em uma vertente de conteúdo na internet. A gente também teve o sucesso, há uns anos atrás, de realities da Marie Kondo, sabe, que organiza. Enfim, organização e autoajuda sempre foi um tema comum e frequente na literatura, na criação de conteúdo no YouTube. A quantidade de vídeos de organização sempre foi grande. Mas eu acho que como lifestyle, como narrativa, sabe, de produtividade e eficiência, não só de organização, isso tem sido cada vez mais recente, né? A gente tem milhares de meninas que, enfim, mostram isso todos os dias. Eu sigo várias e frequentemente são canceladas no Twitter porque tem a vida extremamente produtiva. E eu sempre fico com muita dó delas porque, por mais que elas sejam ricas, poderosas e, de fato, transmitam e vivam realidades que quase ninguém consegue, ninguém mesmo, nem quem tem grana ou quem vive na mesma realidade que elas, porque, enfim, já eu entro nesse mérito do porquê quase ninguém consegue. Mas eu realmente acho que a internet tá tão triste e amarga, enfim, e me incluo sendo triste e amarga às vezes na internet, que as pessoas odeiam alguém porque esse alguém consegue ser melhor do que você, consegue ser produtivo, consegue, enfim, acordar às 5:30 da manhã, se arrumar, fazer skincare, comer, malhar, correr 50 quilômetros, ir pra academia fazer treino de perna e depois ir pra faculdade integral e ficar estudando o dia inteiro, voltar, editar vídeo pro YouTube e dormir maravilhosamente bem, ainda ter vida social, amigos, etc. Assim, quem sabe de que tipo de menina eu tô falando. E realmente não acho que elas são um problema. Inclusive, quando eu tô bem da cabeça, esse tipo de conteúdo me inspira a acordar mais cedo. Mas quando eu tô mal da cabeça, gente, quando eu tô mal da cabeça... Ai, como eu odeio. E aí parece que o algoritmo manda exatamente isso. Sabe aquele dia que você tá jogado na cama, assim, comendo uma bolacha, com a tua roupa, assim, toda suja de farelo, teu cabelo desgrenhado, que às vezes você não se olha no espelho há anos, e do nada você passa num reflexo, você toma um susto, tipo, caraca, eu tô muito mal cuidada. Sei lá, que você tá real, assim, bem porca, assim, maratonando o Diário de um Vampiro pela 13ª vez, sem objetivo de vida. E aí você abre o celular no automático e vem exatamente esse tipo de vídeo. Ai, que ódio que eu sinto. E óbvio que a mente quer caos, óbvio que a mente quer alimentar a insegurança, óbvio que quando a gente tá mal, a gente sempre vai pro buraco. E é óbvio que além de ver aquele vídeo, você vai entrar no perfil da pessoa e você vai ver todos os vídeos e você a cada vídeo vai pensar, eu sou uma bosta. Eu sou horrorosa porque eu não consigo acordar às 5:30 da manhã, tomar meu café, fazer meu skincare, tomar o meu super café, porque, enfim, tô tomando um super café também. Ou seja, de um certo modo há uma inspiração, mas há também uma
projeção de uma realidade que não existe. Quando você entende que por trás dessa eficiência e produtividade existe todo um sistema que dá conta disso, né? Um sistema pessoal, financeiro, às vezes até emocional, de uma estrutura familiar consistente, mas são pessoas que, enfim, não têm que se preocupar com comida de casa, com limpeza. Não que eu esteja muito longe disso, porque hoje em dia eu, enfim, não cozinho muito também, e o que cozinho acaba sendo mais fácil, e tenho diarista, então também não é como se minha realidade fosse, nossa, tadinha da Nathalie, ela passa o dia inteiro esfregando chão e parede, não. Uma vez por semana, o diarista vem aqui, ajuda a limpar tudo, deixa tudo limpinho, e a gente tenta manter. Tenta é uma palavra. Então, estou também num lugar de privilégio, em que eu poderia ter essa realidade. Também sou blogueira, também tenho os meus horários de trabalho, o que torna tudo mais difícil, porque aí eu olho e falo, vagabunda, era pra você estar vivendo isso e você não vive, porque você teria tempo pra fazer isso. E aí eu olho e penso, será que eu teria tempo aqui com os meus remedinhos psiquiátricos, com a minha ansiedade torando? Enfim, gente, não tendo os 1 milhão de traumas que eu tenho. E aí eu vou falar uma palavra que dói em todos nós que estivemos na internet em meados de 2015, 16, 17, lutando pelas pautas identitárias, pelo direito de sermos jovens negros, corpos LGBTs, pessoas vindas de realidades adversas e socialmente vulneráveis. Eu vou falar uma palavra que dói, mas eu sei que existe um pouco de vitimismo também, né? Quando eu sei que, meu Deus, eu estou falando vitimismo, eu demorei um tempo pra falar essa palavra, porque eu me sentia um homem, um incel, sabe? Falando, ai, vitimista. Mas o vitimismo ele existe também. Eu não nego a minha realidade, todas as dificuldades que me limitam, mas ao mesmo tempo, até quando elas vão me limitar, né? Eu desejando mudar. Até quando eu ainda vou olhar e falar, ai, mas meus traumas, ai, mas minha ansiedade, ai, mas meu medo de viver, ai, mas a minha cama tão quentinha, eu prefiro ficar aqui. Eu sei o que me limita, eu sei que eu não tenho controle sobre o que me limita na maior parte das vezes, porque, enfim, vivemos numa sociedade extremamente limitante, fechada para a maior parte dos corpos, mas às vezes eu gostaria simplesmente de parar de pensar isso de mim, de parar de pensar que eu não posso fazer, de estar tão ligada à materialidade, sabe? Eu queria às vezes só acreditar que é possível e ir atrás e parar de lembrar de todas as oportunidades que me podem ser negadas, todas as facilidades que eu não vou conseguir, toda a estrutura que eu não tive, como isso me deixou cansada para ter, enfim, como isso vai me deixar a muitos metros da linha de chegada quando essas pessoas já estão correndo a maratona delas há mais de anos. Enfim, há um tempo atrás eu tava meio mal também. Ai, gente, tô sempre meio mal. Assim como todo ser humano. É porque quando eu falo, parece que, sei lá, ninguém fala que tava meio mal e tava pensando bosta, sabe? Mas eu acho que a cada 2 semanas eu começo a ficar meio mal pensando bosta. Faz parte. E aí a gente dá uma meditada, inala um óleo essencial, toma um remedinho psiquiátrico, conversa com a psicóloga e bola pra frente. Bola pra frente, que a vida continua. Mas estava meio mal há um tempo atrás e comecei a consumir muito esses conteúdos dessas meninas produtivas que fazem esse mesmo rabo de cavalo, pelo amor de Deus, gente. Vamos botar um outro penteado, que isso, garotas? Enfim. E aí, fiquei maluca, né? Ah, inclusive eu tô fazendo musculação, gente, desde o final do ano passado, acredita? Pode não parecer, porque eu não posto foto malhando. Porque, enfim, não sei porque eu não posto foto malhando. Acho que enfim, eu devia postar foto malhando, né? Engaja tanto no Instagram. Não sei porque realmente. Eu vou postar essa semana uma foto minha na academia. Mas estou na academia, estou com uma personal na academia desde o começo do ano. E claro que a minha evolução é bem lenta. Porque o meu objetivo realmente é ter o mínimo de força. É criar o mínimo de músculo na perna, no braço. Coisa que eu não tenho. Eu tô evoluindo bastante no braço. Porque eu fiz circo. Então eu tenho uns braços, umas costas fortonas, viu, gente? Mas a perna eu falo, Deus, como é que eu consigo andar? Eu não tenho músculo. Óbvio que eu tenho músculo, né? Mas assim, eu me sinto muito fracota. E como eu fiquei doente, viajei, aí tem essas pausas, a gente evolui pouco, se sente uma merda, pensa em desistir. Aí a personal fala, não, volta. O Jonas também, que é super... Enfim, já eu falo do Jonas, ele é um assunto à parte. Estou malhando assim, malhando fofo. Não diria fofo, eu tô malhando como um ser normal, né? Tentando comer mais proteína, quem sabe ganha uns músculos aí, aumenta uma bunda um pouco. Mas nesse tempo malhando, eu tenho conversado muito com a minha personal.
E assim, gente, esse negócio de fake natty, sabe? Ah, é fake natty. Natty de N-A-T-Y. T-Y ou... Não, Nat não. Natty de N-A-T? Não sei. Mas tipo de natural. Fake natural. Fake natural. Fake natty. Tipo... E esses vídeos desses caras brasileiros halterofilistas falando... Ah, esse corpo é falso. Esse corpo não sei o quê. Enfim, conversando com a minha personal, que é super competente, muito estudada biologicamente, sabe tudo sobre o corpo. Ela me disse que, enfim, eu comecei a mostrar vários corpos de várias pessoas na internet. A maior parte delas toma uma coisinha, entendeu? Toma um negocinho ali. Eu fiquei, legal. E só que o que ela me contou, e daí talvez por uma ingenuidade eu não sabia, é que esse negocinho que se toma pra dar uma crescidinha, por menor que seja, transforma a sua energia. E te dá um nível de força psicológica, até física, pra lidar com a realidade inimaginável. E ela me falou uma frase que me marcou muito, ela falou. Ela tem os naturais, ela tem os sintéticos também, alunos naturais e alunos sintéticos, alunos que conseguiram músculo sem nadinha, assim, sem ciclar, alunos que fazem o uso de, não tô falando assim de bomba, né, de meu Deus, né, Mister Olímpia, tô falando de gente que toma um negocinho aqui, pequeno às vezes, nem todo muda a voz, pelo que ela vem me falando. Então, existem vários níveis aí desse mercado, né, de coisinhas da academia que você toma para ter mais testosterona e músculo. E ela diz que as doses menores fazem uma diferença muito grande na disposição. E que a maior parte dessas pessoas tem disposição de formas não naturais. Vocês entenderam, né? Não tô dizendo que essas pessoas que eu vejo têm, porque é isso, ninguém sabe, ninguém pode dizer. Mas ela falou que dificilmente um corpo dê conta de rotinas tão intensas de forma natural. E óbvio, aí você pode estar falando de creatina, de suplemento, de... Enfim, a pessoa que bota taurina na veia, sabe, no café, no soro. Bota taurina no soro para tomar café. Seja como for, essas pessoas têm um aporte médico, né? Esteja tomando um negocinho ali da academia, uma coisa mais pesadinha para dar um músculo. Esteja tomando todo tipo de estimulante vitamínico possível. Essas pessoas têm um acompanhamento e esse processo e essa disposição física, ela não é natural. Natural no sentido de nascer com você, sabe? De estar próximo da capacidade humana. E claro que pode às vezes estar, e que tem gente que tem uma puta disposição. E aí entra, né? Eu falei que achava que ser produtiva não faz parte da minha personalidade, mas talvez um dia já tenha sido parte. Eu lembro que quando eu tava na adolescência, eu era uma máquina, gente. Eu era uma máquina. Eu andava minha cidade inteira de bicicleta. Eu ia pra escola às 7 da manhã de bike. Aí, às 11 da manhã, eu saía de bike, eu ia direto para o outro lado da cidade, porque eu trabalhava em uma creche, e aí eu trabalhava meio período, 6 horas, então eu ficava lá do meio-dia até às 6, saía da creche de bike, e lá é um caos brincar com criança, e pega a criança aqui, e a outra morde ali, puxa a criança, e corre de um lado pro outro pra salvar, pra não quebrar, enfim, eu trabalhava com berçário 3, assim, que já é uma idade do capeta, que a galera tá destruindo, é tipo o cachorro adolescente, quebra tudo, quando vê um tá mordendo o outro, um caos. E eu ficava o dia inteiro correndo com aquelas crianças naquela escola, saía de lá, ia pra casa, tomava banho, ia pros ensaios do meu ministério de teatro na igreja, de bike, que tava meia hora da minha casa. Então, eu passava o dia inteiro andando de bicicleta, gente. E eu tinha força ainda pra chegar em casa e ficar na internet, e depois acordar cedo no outro dia. Claro que o meu desempenho na escola era sempre o pior, né? Eu falei no episódio mediano isso também, aqui do podcast, o quanto eu era uma aluna mais ou menos, isso porque eu não era tão estimulada pela escola, e o meu foco principal não era a escola, era o trabalho, era a minha relação com a igreja, quando eu era evangélica, era até, enfim, tudo menos necessariamente a escola. Enfim, naquela época eu era muito disposta, e eu lembro que quando eu comecei a conversar com o Jonas, né, quando a gente era adolescente, porque a gente se conhece há muitos anos, e ele ficava, caraca, você tem muita disposição, você corre pra lá, corre pra cá. E eu não sei se foi o meu estilo de vida, eu não sei se foi algo hormonal, eu não sei o que foi que eu perdi
completamente a força em 10 anos de vida. Tá, 10 anos é muita coisa, gente. Mas quando você percebe, quando você olha e vê que tua alimentação só melhorou, sua saúde só melhorou, eu vivia anêmica quando eu era adolescente, porque, enfim, comia muito mal. Quando eu vejo que, enfim, hoje eu como muito bem, meus exames estão muito melhores, hoje eu tenho muito mais condição. Naquela época eu não tinha, minha família não tinha, e eu tô uma merda. Eu olho e falo, Deus, por quê? Então eu realmente acho que hoje em dia um estilo de vida tão efetivo quanto o que eu vejo e tão produtivo quanto esse que eu observo online não combina com a minha personalidade, basicamente porque realmente não combina com a minha personalidade, porque basicamente eu não tenho o estímulo físico, químico, enfim, até emocional pra viver desse jeito. Bem ou mal, eu tive que fazer isso muito mais cedo. Eu tive que passar a minha adolescência trabalhando. Então, talvez toda essa energia psíquica de correr e realizar que a maior parte dessas pessoas tem hoje, eu tenha gastado tudo nos meus últimos 10 anos. Quando você realmente vive uma realidade, vive uma infância, que você cuida dos seus irmãos, que você tem que dar conta de trabalhar e ter aula, que você ainda tem a pressão de tentar ver ou não se vai passar numa faculdade, de pensar na sua família, pensar em você, em que você realmente não consegue viver uma experiência genuinamente simples que a adolescência ou o início da vida adulta te proporciona, parece que é meio normal você chegar exausto, né? E eu fico pensando, todas as vezes que eu penso em começar a minha vida assim, tipo, dar uma tunada assim em quem eu sou, sabe? Falar, não, agora é uma nova mulher, já sou vegana, entendeu? Então, agora eu vou comer bem, chega de embutido, chega de fritura, agora eu vou, sabe, tomar minhas vitaminas, ser maravilhosa, malhar e tal, acordar cedo, dormir cedo. Ai, sabe, todas as vezes que eu penso isso, eu fico tão cansada, porque parece que agora que eu tenho a minha casa, que eu mudei pra minha casa, né? Mas não que só seja agora, eu tenho sentido isso nos últimos anos, que eu consigo fazer mínimas escolhas e que eu já tenho uma profissão e que eu não tô com medo de não conseguir nada, ter que voltar pra casa dos meus pais no interior, enfim. Agora que eu tô nessa fase, eu sinto que eu tô tão cansada. Eu tô tão cansada. Eu tava até falando com a minha psicóloga esses tempos que eu sinto que eu tô aposentando. Eu sinto uma energia de aposentada em mim, sabe? Eu sinto que eu me identifico e eu olho uma realidade que não é coerente com a minha idade ou com o que eu poderia estar buscando hoje. Mas eu tô tão cansada, e eu tô tão cansada porque talvez, com certeza, nesses últimos 15 anos, se eu contar os anos da minha adolescência, eu tenha corrido que nem uma vagabunda. Eu não tenha tido 1 minuto de paz, 1 mês de férias, 1 segundo de pausa. E agora, quando eu olho para minha realidade, eu vejo tanta gente da minha idade no talo, eu me questiono e tenho que me lembrar o tempo inteiro que talvez essa pessoa tenha passado uma infância e uma adolescência só estudando e curtindo com as amigas, esperando o momento em que ia ter uma autonomia financeira, em que o maior problema era não ter a grana que queria para comprar um tênis, porque o pai já tinha dado a mesada no cartão e não queria dar mais. Enfim, o maior problema era escolher os presentes que ia levar para as amigas quando fosse para Disney, porque, enfim, a Flavinha quer um moletom da Gap, mas a Lourdinha quer uma Ugg, aquela bota feia, enfim, então eu preciso comprar tal coisa para fulano e ciclano e uma vai ficar com ciúme da outra, tipo, essas realidades que não fizeram parte da minha história, podem não ter feito parte da história de muita gente, e que não é culpa dessas meninas, ou se você for uma dessas pessoas, ter sido parte da sua, que bom. Inclusive, que bom que essa foi a sua realidade. Que você realmente não tinha essa pressão de ter que trabalhar e pôde viver uma infância e uma adolescência mais leve, se preocupando em estudar, com problemas de adolescente, passando pela puberdade de forma mais simples e compassada. E talvez só começando a surtar faculdade pra frente. Mas enfim, eu me sinto tão cansada, e eu realmente não queria estar, sabe? Eu realmente queria estar forte e decidida, e aí eu tenho que fazer todas as vezes esse esforço de olhar pra minha vida e lembrar que, enfim, Nathalie, você já fez muito, assim como você que tá ouvindo às vezes já fez muito, e que tudo bem
e eu tô falando isso pra acreditar nisso, porque eu não acredito nisso, e tudo bem. Dá uma apertadinha, puxar o freio de mão um pouco, diminuir o ritmo. E tô dizendo isso, mas não acredito nisso. A minha chefe, eu mesma, não me permite diminuir o ritmo, então eu fico me culpando. Mas eu queria. E às vezes a voz racional que me cuida, a voz não racional, na verdade, a voz amorosa que a gente tem na gente, podia muito aparecer um pouco mais em mim, fala, calma, calma, calma. E aí eu tenho que calmar e parar de ver o Instagram. E esperar o momento em que talvez eu esteja bem da cabeça, positiva, feliz, pra abrir e me inspirar por essas pessoas que realmente podem ser, sim, inspiradoras. Eu acredito que as realidades são paralelas, não se parecem com a realidade da maior parte das pessoas, mas eu também não acredito que odiar essas pessoas é o objetivo. Enfim, eu convivo com uma pessoa extremamente produtiva, que é o Jonas, e é bem difícil, principalmente quando eu tô mal, ver ele levantando, fazendo, realizando. Isso durante muito tempo foi uma questão, assim, no nosso relacionamento. Não em relação a nós dois, mas em relação eu pra ele, sabe? De ter ao meu lado, alguém que eu amo e que me lembra todos os dias que eu sou terrível, que eu não consigo. Então eu tive que trabalhar muito isso, ao invés de olhar e sentir inveja mesmo, porque é muito real e é muito possível você ter inveja de pessoas que você ama muito. Que é isso, por que eu não consigo? Por que ele consegue acordar e fazer tudo e eu não consigo? E, enfim, de parar de sentir esse sentimento e começar a pedir ajuda. E eu comecei a pedir ajuda, eu falei, por favor, me ajuda. Como é que eu faço um pouco? Como é que eu faço isso? E aí ele sempre me acorda, sempre me ajuda a levantar mais cedo, sempre me lembra de dormir, porque minha mente às vezes esquece que eu tenho que dormir. Então, aos poucos eu tenho melhorado, aos poucos eu tenho mudado e aos poucos eu tenho sempre me lembrado de que as realidades são diferentes e que tem gente que já tá muito cansada logo cedo e que tem gente que tá começando a vida agora. Então por isso tu tá com aquela energia lá no alto que talvez você tenha gastado dos seus 15 aos seus 20, 30 anos. Então, hoje o nosso momento de sabedoria é sobre isso. Nós vivemos na nossa cabeça em realidades criadas o tempo inteiro. Existem realidades em que a gente tem sucesso, em que a gente se olha com carinho, com amor. Realidades criadas em que tudo que a gente faz não presta, tudo que a gente faz não funciona. Mas pra mim, a pior das realidades que a gente pode visualizar mentalmente é a da comparação. Todas as vezes que a gente se compara, a gente reduz as pessoas a experiências superficiais e vazias. Todas as vezes que você se compara a alguém, você tira a humanidade daquela pessoa. Você desrespeita a trajetória daquele ser. Todas as vezes que você se compara a alguém, você reduz aquela vida às suas expectativas mesquinhas. Se comparar de uma certa forma é má educação. É falta de respeito com o próximo. E consigo mesmo. Porque todas as vezes que você se compara, você cala quem você é. Todas as vezes que você se compara, você reduz a sua vida, a sua grande trajetória a uma parcela da vida de alguém que você nem conhece. Todas as vezes que você se compara, você acaba com a sua subjetividade. Você transforma a sua realidade em nada. Todas as vezes que você vê um Reels, um Stories de 30 segundos de alguém extremamente efetivo e produtivo, você reduz e chuta, você destrói todos os esforços que você tem todos os dias, aqueles 30 segundos de material audiovisual que vão ser esquecidos em 24 horas na internet. A comparação, ela é de um desrespeito, ela é de uma violência tão grande com a gente e com o outro, que devia ser realmente falta de educação se comparar. Sabe, ser ensinado, dá boa noite, dá bom dia, diz obrigado e não se compara, porque você respeita aquela pessoa e mais ainda, porque você respeita a si mesmo. A comparação é o maior dos vilões, a comparação é a maior das armadilhas do mundo. É a armadilha perfeita pra gente que quer se colocar cada vez mais pra baixo, se olhar de uma forma cada vez pior. E eu sei que nenhum de nós tá isento delas. Nenhum de nós. Então qual a saída? Nenhuma. Olho vivo e faro fino. Observar e silenciar. Observar e silenciar. Observar, questionar e silenciar essa voz que se compara. Pô, gente, esse aqui ficou grande demais, hein? E falei muito. E por isso não vou fazer confessionário. Vocês me perdoem? É que eu tô gravando bem em cima hoje, viu?
Esse aqui é um episódio semi-mediano, porque eu tô gravando no domingo. Podia ter gravado antes, mas... Estão instalando meus móveis e a minha janela quebrada aqui no apartamento, né? Enfim, dramas de obra, que em breve sai no Diário de Obra, inclusive. E que eu tenho motivos também psíquicos e emocionais pra não ter postado ainda, porque eu não aguento mais falar dos meus sofrimentos na internet. Ai, gente, sério. Não aguento mais, eu quero alegria, eu quero postar uma coisa feliz, eu não quero postar aqui, eu tô com um vazamento gigante na parede, que agora secou, mas estragou alguns armários, então uma parte da minha marcenaria tá sendo reinstalada. E durante essa semana inteira foi só quebra-pau aqui em casa, de barulho e furadeira e etc. Então eu não consegui produzir quase nada. Ai, mas enfim, cá estamos. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu te espero próximo domingo às 6 horas. Um grande beijo, até a próxima.